A paz de Deus, meus queridos amados, que Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um, a você que está ligado aí nas nossas postagens. Eu convido você para ler um texto que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 21 até o versículo 26. É um texto que fala da grande tribulação, né? Eu gostaria que você fizesse essa leitura comigo para nós fazer aqui dar uma explicação, fazer uma reflexão junto, né? Que Deus abençoe a cada um. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 21 ao 26. Disse-lhe Jesus para os seus discípulos: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. Eis que eu tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acredites. Não acredites. Meus amados, aqui é um texto que Jesus revelou, profetizou naquele tempo. É um texto que fala da grande tribulação. Então, nós vamos fazer uma reflexão nesse texto para nós contextualizar para os dias de hoje, para nós usar o nosso discernimento no cenário dos dias de hoje. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? Isso é só para nos despertar, para nós ficarmos atentos. Amém? Veja só. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, Hebreu, capítulo 10, versículo 37, Tiago, capítulo 5, versículo 8. Ele nos ensina que é a proximidade da vinda de Cristo. Ele nos ensina lá que é sobre a proximidade da vinda de Cristo. Também lá em Isaías, capítulo 2, versículo 12, Isaías, capítulo 3, versículo 6, versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, lá ele nos ensina sobre a grande tribulação que faz parte do dia do Senhor. Que faz parte do dia do Senhor na tribulação. Também, meus amados, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, lá ele nos ensina o tempo da grande tribulação.
Lá ele nos ensina sobre o tempo da grande tribulação. É um discernimento que nós temos que ter. Que tempo é esse da grande tribulação? Também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, lá ele nos ensina o tempo da grande. Lá ele nos ensina quem impede a manifestação do anticristo. Quem impedirá a manifestação do anticristo? Lá ele nos ensina. Também lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 3, ele nos ensina sobre o espírito do anticristo. Lá ele nos ensina o que é o espírito do anticristo. Lá ele nos ensina. Também lá em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, lá ele nos ensina sobre a manifestação do anticristo. Que manifestação é essa do anticristo? Lá ele nos ensina. Mas para encerrar, para concluir, né? Para concluir, eu gostaria de ler de novo Mateus capítulo 24, no versículo 21. Ele diz assim, ó: porque haverá então grande aflição. Haverá grande aflição, como nunca houve. Isso Jesus falando para os seus discípulos. Desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Isso vai haver uma aflição que tão grande ainda, que jamais haverá mais, nunca mais haverá. Vai ser a última aflição que vai haver, que nunca mais vai haver no mundo. Então, o que é que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando sobre o juízo de Deus sobre o mundo. Jesus está ensinando para os seus discípulos o juízo de Deus sobre o mundo. Que juízo é esse? No período da grande tribulação. Vai vir um juízo de Deus sobre o mundo no período da grande tribulação. Da grande tribulação. E ele diz que será inevitável. É inevitável. Isso não acontecer, porque vai acontecer. É inevitável. Vai acontecer. Essa grande tribulação, ela vai acontecer e ela tem que acontecer, que está escrito na Bíblia. E demais, porque a palavra de Deus os revela. A palavra de Deus revela o quê? E revela, e é a igreja. A palavra de Deus se revela e a igreja se fortalece na esperança de que não passará por esse período. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos revela que a igreja se fortalece. Que igreja é essa? A igreja de Cristo. Se fortalece na esperança de não passar por esse período. Por que que ele diz isso? Que a igreja se fortalece na esperança de não passar por esse período. É porque antes do anticristo reinar, antes da tribulação mesmo, Cristo já tem vindo buscar a sua igreja, já tem vindo arrebatar a sua igreja, já tem levado a sua igreja para não passar por essa grande tribulação. Que igreja é essa? A igreja de Cristo. Que igreja de Cristo é essa? São aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único Salvador na sua vida, que hoje anda com o Espírito de Cristo, que hoje anda acompanhado com
com o intercessor, que é o Espírito de Cristo. Essa é a igreja de Cristo na terra. Então essa igreja se espera que ela não vai passar por essa grande tribulação. Por essa grande tribulação. Porque quando acontecer essa grande tribulação aqui, que o anticristo estiver reinando, a igreja já não vai mais estar aqui na terra. Cristo já tem vindo arrebatar ela. Então são todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador nas suas vidas. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único Salvador nas nossas vidas, nós passamos a andar com o Espírito de Deus. Ele habita dentro de nós, né? Por isso que eu e você agora somos igreja. Igreja em espírito e em verdade, a igreja de Cristo. Lembra quando Cristo falou para a mulher samaritana no poço, lá no poço de Jacó, na mulher samaritana, poço lá em Jericó, ele disse assim: mulher, vai chegar um tempo que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorar a Deus. Porque vai chegar um momento que todos vão adorar em espírito e em verdade. Então Jesus queria ensinar para ela que quando ele fosse ressuscitado, quando ele morresse, que fosse ressuscitado, ele mandava o Consolador e nós ia adorar em espírito e em verdade. E esse espírito, Jesus Cristo já deu para aqueles que aceitaram ele como suficiente e único Salvador nas suas vidas. Então é essa igreja que se espera que vai subir antes da tribulação. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus habite, que Deus dê discernimento para que você suba no arrebatamento da igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. E amém.